Nesse vídeo eu vou te contar como que eu construí fluência e como que eu ajudo os meus alunos a construírem a própria fluência e falar de maneira natural, praticamente como um nativo. E se você não sabe ou acha que isso é um grande tabu, falar inglês como um nativo, na verdade é uma coisa ótima, porque o nativo é a maior referência da língua que temos. E se estamos querendo nos aproximar disso, é uma coisa boa, porque é uma referência a ser seguida. As expressões que eles usam, as frases que eles montam. E o que faz uma pessoa soar muito fluente é o fato dela organizar os pensamentos dela como um nativo provavelmente diria, usando as mesmas expressões, usando as mesmas colocações e não traduzindo palavra por palavra da própria língua mãe. A minha vida não é nada diferente da sua. Eu também comecei aprendendo inglês no ensino tradicional, comecei aprendendo pela Wizard. Meus pais, com muito sacrifício, pagaram 8 anos de cursinho para mim na Wizard, dos 8 aos 16. E eu saí com um certificado de avançado. Só que na hora de falar, eu não me sentia avançada coisa nenhuma. Eu era super insegura, eu ia traduzindo tudo na minha cabeça, e eu sentia que o meu inglês era extremamente diferente do inglês dos nativos. Eu ouvia eles falando, eu ouvia aquelas conversas, aqueles áudios, e eu comecei a trabalhar numa multinacional, na Johnson, e eu precisava falar inglês por telefone. Eu atendia ligações de americanos e indianos. E principalmente os americanos, eu achava o inglês deles muito diferentes do jeito que eu falava. As colocações, as frases, e eu anseiava por falar como eles. Eu queria usar aquelas expressões, eu queria conseguir dominar o uso das preposições in, on, at, to e for. Eu queria conseguir dominar completamente os tempos verbais, transitar entre eles e simplesmente me expressar soando realmente natural. Só que é um fato muito interessante é que eu não esperei me sentir fluente para começar a dar cara aos tapas, a dar aula de inglês e conversar com as outras pessoas. A começar pela entrevista que eu fiz para entrar na Johnson, que eu costumo dizer que eu fui a menos pior de todas, porque eu acho que todo mundo era muito básico e eu era meio intermediária, então eles me pegaram ali para trabalhar, mas realmente eu tinha muita dificuldade para entender no telefone. Teve uma vez que o meu gerente pegou o telefone da minha mão porque eu não estava entendendo nada, o cara começou a ficar nervoso, o americano, e ele resolveu a situação. Então assim, o primeiro ponto interessante da minha história, que é o que eu faço os meus alunos fazer, é você não esperar estar perfeito, estar num nível super alto de performance para você se expor, para você conversar com as pessoas, para você de repente começar a dar aula se você é professor de inglês, e você de fato às vezes até trabalhar com o inglês, aceitar uma vaga que às vezes você acha que o seu inglês não tá àquela altura, mas que você vai precisar usar o seu inglês ali. Não tenha medo, comece mesmo sem se sentir 100% preparado, porque comigo foi assim. Eu passei nessa entrevista não sei como, e eu tinha muita dificuldade no job, na hora de atender as ligações, mas eu aceitei o desafio. E ali eu aprendi muita coisa. Foi através do erro e do acerto que eu fui melhorando. Depois disso, fui morar fora, cometi muitos erros, os meus host parents me corrigiam demais a minha fala. Costumam dizer que os nativos não gostam muito de corrigir, mas a minha família era bem o contrário. Só que isso me ajudou demais. Eu tive que ser humilde, eu tive que tentar implementar as correções, me lembrar. E esse processo de estar falando, errando e melhorando foi fundamental. Então, o primeiro ponto é começar a dar aulas, começar a conversar inglês mesmo sem se sentir 100% preparado. E quando eu voltei do intercâmbio, babado, eu voltei grávida. E eu fiquei 2 anos completamente enferrujada. Fiquei 2 anos sem falar inglês, sem estudar, sem consumir nada. Não ouvia podcast, não fazia nada. Fiquei 2 anos focada na minha filha, cuidando da minha filha. Ou seja, se você também já morou fora, ou mora fora e não se sente confiante, achou que ia ficar fluente morando fora e não ficou, se você tá enferrujado, se você já tá uns anos sem falar, eu passei por tudo isso. Eu já morei fora, já trabalhei em multinacional, eu já fiquei enferrujada por 2 anos e cheguei aonde eu estou falando hoje naturalmente fluente e sabendo exatamente o que fazer para continuar expandindo a minha fluência para onde mais eu quiser. Então, é possível. Se você esteve no meu lugar ou está nesse momento, eu sou prova viva de que o método funciona. E o mais interessante é que foi no Brasil que eu, de fato, consolidei a minha fluência, eu, de fato, fluentizei assim, a minha fala e consegui naturalizar ela. Foi através desse método aqui do Brasil. Eu voltei final de 2013, então fiquei 2 anos parada, 2014, 2015.
2016 entrei para trabalhar numa super escola internacional aqui no Brasil. Eis então que, apesar de me sentir inferior aos meus colegas de trabalho e sentir que eu precisava melhorar muito o meu inglês para ser promovida na escola, passar mais credibilidade, me sentir muito confiante, inclusive até dar palestras em inglês na escola e tal, eu precisava colocar prazo para mim. Porque, do contrário, eu ia procrastinar, que era o que eu estava fazendo e que é o que todos nós fazemos, que provavelmente você também já passou ou passa por isso. Sabe que precisa levar o seu inglês para o próximo nível, transformar o seu inglês, mas você procrastina. Você deixa para depois, dá uma preguiça enorme. Então, a forma de eu fazer isso foi colocar uma data para mim mesma para fazer a prova de certificação do Cambridge. Porque eu sabia que se eu começasse a estudar para essa prova, ou se eu colocasse uma data para eu fazer, eu ia ter que estudar, ia me obrigar. Então, essa foi a minha forma de fazer, tá? Foi o meu jeito de resolver esse problema da procrastinação. Só que a questão é, eu não paguei a prova, porque acho que era R$800, era bem cara. Mas eu pensei, cara, daqui 1 ano eu vou fazer essa prova. Então, assim, eu vou me dar 1 ano pra... Não, na verdade foram 6 meses, eu queria passar em 6 meses. Daqui 6 meses... Só que conforme eu ia estudando, o que eu fiz, tá? Primeira coisa, eu comprei todos os melhores livros. Então, eu comprei os livros de gramática, comprei livros de vocabulário, comprei livros com mock tests, que simulam a prova, só que, na prática, não estava me ajudando. Porque quando eu ia praticar falar, por exemplo, falar como se eu estivesse na prova, eu não conseguia usar na minha fala o que eu estava estudando nos livros. O que eu estava anotando, o que eu estava vendo, eu não conseguia usar as expressões, eu não conseguia usar as estruturas. Quando eu falava, não vinha assim, sabe? Eu não estava realmente incorporando aquelas coisas, não saía naturalmente. E na escola eu tinha feito algumas amizades, inclusive até hoje a minha grande amiga, que é uma nativa da Nova Zelândia, ela mora aqui na minha cidade, e quando eu ia conversar com ela, eu me pegava não conseguindo usar o que eu estava aprendendo nos livros. Ou seja, eu anotava, eu revisava, eu tinha os melhores livros, mas a minha fala não refletia os meus estudos. E foi aí que eu entendi que a qualidade dos meus estudos estava completamente desalinhada. A qualidade era baixa. Eu não estava estudando da forma certa, eu não estava usando um método eficiente. E foi aí que eu parei para pensar. Eu tenho essa expressão em inglês que é I stepped back. Eu dei um passo para trás, olhei para a forma como eu estava estudando e falei assim, cara, peraí, o jeito que eu estou estudando, tive esse clique, não está refletindo o que eu vou precisar fazer no dia da prova. No dia da prova, eu vou precisar conversar ali sobre imagens com o fulano do meu lado, começar um papo com ele, ter que ser educado em inglês, convidá-lo. O jeito que eu tô estudando não tá refletindo o que eu vou ter que passar na vida real com essa prova. E eu comecei a entender que o jeito que eu tava estudando era completamente passivo. Eu não tinha um método que incorporasse na minha fala aquelas coisas. E eu não estava escutando inglês, eu estava estudando com um livro que não tem som. E a fala ela é feita de som, ela é feita de pronúncia, ela é feita de memória sonora. Você tem que lembrar a sonoridade das frases para conseguir reproduzir. Eu não tinha memória sonora, eu só tinha a prática da leitura, dos livros, da anotação. E eu comecei a entender que estava desalinhado, não é assim que funciona a coisa. Foi então que eu comecei a testar uma forma muito mais ativa de estudar. Enquanto que antes eu terminava o trabalho na escola que eu trabalhava e sentava para estudar inglês por 1, 2 horas, ficava mais um tempo na escola só estudando. Depois de perceber que isso não estava adiantando, ao invés de parar para estudar, eu comecei a desenvolver um método que eu conseguia aplicar no meu dia a dia, que eu conseguia consumir e escutar inglês ao longo do meu dia e não parando para estudar. Por exemplo, dirigindo, por exemplo, caminhando, cozinhando, às vezes tomando banho e colocando ali no celular alto para eu ir ouvindo. Então, nesses momentos, eu ia aplicando esse método de escuta ativa e, ao mesmo tempo, eu ia falando em voz alta, eu ia aplicando técnicas de incorporação. Só que a questão é o seguinte, não é só você se imaginar na situação e começar a falar inglês em voz alta, não é tão simples assim. Você precisa ter diferentes exercícios que você seja forçado a falar. E eu percebi isso em mim. Então eu comecei a criar diferentes formas de me puxar para falar, que tenha contexto, que tenha uma instrução real do que eu tenho que fazer, para eu sentir a situação e conseguir usar o que eu estava aprendendo nesse consumo na minha fala. Outro ponto importante, eu precisei também aprender a priorizar. O que desse conteúdo que eu estava consumindo exatamente eu ia precisar usar na minha fala? O que eu ia absorver?
quais chunks, quais colocações, quais estruturas eu precisava dominar. Então, isso tudo eu fui mapeando, eu fui desenvolvendo técnica e eu comecei a estudar muito sobre neurociência. Comecei a estudar sobre psicologia da aprendizagem, principalmente do adulto, que é muito diferente do jeito como a criança aprende. A criança aprende a entender e depois a falar. Ela fica 2 anos só entendendo para depois começar a soltar. O adulto precisa aprender a entender e falar ao mesmo tempo. Ele não tem anos para ficar só absorvendo antes de falar. Então, a lógica é diferente. Você precisa de um método personalizado para o adulto. Como que você retém a longo prazo, como que você vence barreiras psicológicas em relação ao inglês. Então, isso tudo eu fui estudando e implementando em mim, implementando no método, que foi quando surgiram as técnicas de incorporação, que são as diferentes formas de treinar a sua fala e fazer sair de você aquilo que você está absorvendo, aquilo que está entrando pelos seus ouvidos. E você conseguir pronunciar da forma correta, de maneira conectada, natural. E através dessas diferentes técnicas de incorporação, que são o que eu usei, que hoje meus alunos usam, por exemplo, uma das técnicas se chama Explain It If You Can, a outra se chama Manipula, ou Manipulate em inglês, Long Story Short, Multiply by 5, são várias técnicas que te forçam a usar o que você está aprendendo e a incorporar na sua fala. E aí, depois que você incorpora na sua fala, tem 2 coisas que você precisa. Feedback, você precisa saber se você está usando as coisas certas, se você está construindo as frases corretamente. E você precisa de repetição espaçada. Porque se você usa uma coisa uma vez só, aquilo não garante que você vai se lembrar no longo prazo. E foi aí também que eu precisei desenvolver técnica para conseguir me autoavaliar, para conseguir ter essa independência de me dar feedback. Porque na época eu não podia pagar professor particular para me ouvir falando inglês e ficar me dando feedback. Eu não tinha um nativo para ficar me dando feedback, não tinha ninguém ao meu redor que ia ficar me falando se estava falando certo ou não. Então eu precisei desenvolver esse método de autoavaliação. Como que eu pego os meus próprios erros e conserto? E como que é esse conserto? Qual que é a forma que um nativo falaria aqui? Então, eu precisei desenvolver isso, que é o que os meus alunos usam hoje, uma das técnicas do curso para fazer essa autodiagnóstica, conseguir se dar feedback e ir melhorando a sua fala toda semana, todo dia, se você quiser. E o próximo passo era conseguir me lembrar as coisas ao longo prazo. Então, eu precisava de técnicas de o que eu vim aprender com a ciência, que é o recall, e não é revisar. Eu vim aprender que revisar só dá reconhecimento para o seu cérebro. O seu cérebro olha ali aquilo no caderno e fala: ah tá, reconheço, lembrei dessa expressão. Mas isso aqui, fazer isso, só ficar revisando estudinho e caderninho, não reforça as conexões do cérebro. O que reforça é você ter que forçar a se lembrar. Então hoje as técnicas que os meus alunos aplicam são técnicas de recall, em que você de fato tem que fortalecer o músculo ali da memória. Ou seja, não é uma coisinha que você faz que vai te deixar fluente, 2 coisinhas, uma dicasinha aqui, uma dicasinha ali. É todo um método. Você precisa da primeira etapa, da segunda, você precisa saber qual que é a receitinha do bolo. E nesse meio tempo também, eu não contei pra vocês, que foi uma das principais coisas, quando eu comecei a analisar o inglês de fato como ele é, a analisar o inglês dos nativos, eu cheguei à seguinte conclusão. O inglês, as frases em inglês são feitas de chunks. Nada é solto, nenhuma preposição tá solta, tudo tá numa combinação, tudo tem um porquê. E foi por essa forma que eu comecei a estudar dali em diante. Eu comecei a parar de focar nas palavras soltas, de tentar memorizar palavras. Eu comecei a focar em blocos. E comecei a entender que as coisas estão conectadas. Então, tudo isso hoje é parte do meu método, uma metodologia que é chamada de chunking, que é tudo por chunks, que é a própria lógica do inglês. Uma forma de consumo ativo de inglês, com técnicas de extração de vocabulário, de estrutura, para você transformar o que você ouve em o que você fala, para você conseguir se dar feedback se você está falando certo, e para você memorizar esse novo vocabulário, essas novas estruturas a longo prazo. Agora me conta aqui, o que você aprendeu com esse vídeo? Coloca nos comentários quais foram as suas maiores lições
quais insights que você teve, coisas que você talvez nunca tinha parado para pensar, nunca tinha ouvido, e o que você gostaria de saber mais. É isso por hoje, a gente se vê no próximo vídeo.